teremos agora a apresentação das boas práticas das controladorias internas locais, pelo Mike Bento, que é o controlador interno da Câmara Municipal de Lagoa da Prata, formado em administração pelo Instituto Federal de Minas Gerais e consultor na área administrativo-financeira. Com a palavra, o Mike Bento. Boa tarde. O pessoal sai do almoço e um pouquinho de sono, né? Boa tarde. Esse negócio ficou bom. Primeiramente é um prazer muito grande estar aqui, né? Nós que somos de uma Câmara muito pequena e a oportunidade de estar aqui falando com vocês é um privilégio muito grande. Agradecer ao Tiago e ao Paulo pelo convite. O pessoal lá de Lagoa da Prata está na torcida lá, está muito contente de a gente estar aqui, é um prazer muito grande. Pessoal, se o meu telefone... Terra do Embaré, é isso mesmo. Se meu telefone tocar e eu sair correndo, vocês não fiquem preocupados, que eu deixei minha esposa com 38 semanas lá em casa. E meu primeiro herdeiro está chegando, então se eu sair correndo aqui, alguém assume aí e toca pra gente, tá? Pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre as boas práticas de gestão. E o foco vai ser sobre o fluxo de caixa. A gente implementou na Câmara de Lagoa da Prata uma gestão do fluxo de caixa e uma aplicação financeira desses recursos, né? Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, Lagoa da Prata fica ali próximo a Divinópolis, né? Nós estamos a 200 km de BH e 240 daqui de Curvelo. É uma cidade com 45 mil habitantes, uma cidade bem pequena. E eu não sei, eu sempre fico encantado quando vem o pessoal da Prefeitura de Belo Horizonte, vem cá dar palestra e fala sobre o controle interno. Eu fico encantado. Porque nós temos isso, nós temos aquilo, é muito interessante. Só que eu não sei como é que é a realidade de vocês lá. Mas quando o pessoal aperta a minha mão, ele está apertando a mão do Departamento de Controle Interno. Eu sou o departamento. Não tem uma equipe. Eu equipe. Não tem uma equipe junto, é eu sozinho. Só que eu lembro quando eu assumi o controle interno, isso foi em março de 2019, eu vi num treinamento do Tribunal de Contas, ele lá fala o seguinte, que todos nós somos o controle, né? Então, já que eu estou sozinho no departamento, eu peço a ajuda de todos os servidores para me auxiliarem no controle interno. Então, eu delego tarefa aos demais servidores e eles me ajudam nesse trabalho do controle interno. Essa aqui é a Câmara de Lagoa da Prata até 2015, isso mesmo. Nós tínhamos essa estrutura e agora nós estamos com essa estrutura aqui. Eu sei que a parte física não vai condizer com a cultura do órgão, mas ela influencia. Se o órgão ele investe na sua estrutura, investe em pessoas, ele tende a ter uma cultura mais tecnológica, mais avançada. E além dessa mudança tanto na estrutura física, também tivemos a mudança dentro do quadro de servidores, né? A realidade da nossa Câmara era de uma Câmara que tinha muito mais comissionados do que efetivos. Então, por N questões, teve que haver mudança na estrutura administrativa, e foi justamente nessa situação que eu entrei na Câmara em 2018. Foi nesse concurso que eu prestei. E eu estou aqui por quê? Por conta dessa notícia que nós publicamos no site da Câmara. Se vocês virem lá, ó, Câmara tem rendimento de quantos por cento? Maior do que em 2018 em aplicações bancárias. O valor do rendimento até setembro deste ano foi de R$ 23.921,85. Lembrando, gente, o valor próximo de Belo Horizonte é irrisório, mas dentro da nossa realidade é muita coisa. Aqui eu falo um pouquinho sobre como é que funcionou essa aplicação e eu vou trocar ideia com vocês. Primeiramente, eu acho que isso aqui todo mundo já sabe de cor e salteado, quais são os princípios que regem o direito administrativo, a administração pública, né? Nós temos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Eu busquei como controlador interno, já que, graças a Deus, nós tínhamos já uma estrutura bacana em relação à legalidade, os controles que existiam, eu dei maior ênfase à questão da eficiência. Até por eu ser formado em administração, não ser da área do direito, eu só consigo ver processos e ter ganhos em cada processo. Essa é a minha visão como administrador. Então eu dei um foco muito maior na questão da eficiência da gestão da Câmara Municipal de Lagoa da Prata, né? E quando eu falo em eficiência na visão do administrador, eu penso sempre o seguinte: eu tenho que maximizar o ganho e mitigar a perda. Eu posso ganhar aumentando o meu ganho
e também eu posso ganhar deixando de perder. Existem as duas visões. Então a gente tentou trabalhar com as duas vertentes. Gerar maior receita com rendimento e também controlar bem as despesas da Câmara. Foi pelas duas visões. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto então. A Câmara então teve uma sua mudança na sua estrutura administrativa. O cargo de controle interno anteriormente era ocupado por um servidor comissionado. Depois ele passou a ser um cargo de recrutamento restrito. Portanto, somente servidores efetivos podiam exercer essa função dentro da Câmara. O controlador anterior a mim é uma pessoa muito competente e ele levantou a necessidade do seguinte: a Câmara recebe um recurso todo mês, que é o 10º, que é maior do que a sua despesa. Isso todo mês vai gerar um quê? Um saldo. E esse saldo vem acumulando ao longo do ano e ela obrigatoriamente tem que devolver em algum momento ao executivo, né? Devolver ao orçamento. Essa sobra de caixa que nós tínhamos, ela pode ficar parada na conta? Não é o ideal. Quando eu deixo esse dinheiro parado na conta, o que eu estou fazendo? Deixando de ganhar. É uma forma de aumentar a minha eficiência. Ou melhor, de perder a eficiência. Deixar de ganhar é ser ineficiente. Então nós começamos, ele introduziu a ideia da aplicação nesse modelo aqui, que é uma aplicação feita pela Caixa, o FIC Prático. Esse aqui é uma modalidade de investimento que a Caixa fornece aos órgãos, ao poder público. E esse tipo de investimento, ele tem uma característica específica, que é o seguinte: ele é de resgate automático. O que significa isso? Eu tenho 1 milhão na minha conta, aplicado nesse fundo. Surgiu um boleto de 10 mil reais. O que a Caixa faz para mim? Automaticamente ela vai lá na aplicação, pega 10 mil e paga o boleto que o tesoureiro colocou para ser pago. Então quem faz a gestão do fluxo de caixa nessa situação? A própria Caixa. O banco faz para a gente. E vocês sabem, se o banco me presta um serviço, ele vai cobrar. Ele não vai fazer serviço de graça. Em troca de fazer essa gestão do fluxo de caixa para a gente, eles não dão uma rentabilidade muito pequena. Só para título de exemplo, ó, esse aqui foi o valor aplicado médio mensal nos meses de 2018. Né? Essas oscilações para baixo são quando a Câmara fazia devolução para o orçamento, para o caixa único do município. Então a gente caía do 10º, pagava despesa, devolvia um valor para a prefeitura. Esse é o processo normal. Isso aqui foi o rendimento médio mensal em cada mês. E essa aqui é a rentabilidade desse rendimento. Olha quantos por cento estava dando lá, ó. 0,08% ao mês. É muito pouco, não é? É muito pouco. Só que atende às normas do Tribunal de Contas? Até certa forma atende. Não pode deixar o recurso ficar parado. Ele estava parado? Não, estava sendo aplicado. Mas não estava sendo aplicado da melhor forma que poderia. Então o que acontece na situação? Estamos tranquilos. Eu deixo meu dinheiro render num investimento que faz um resgate automático. A Caixa gerencia meu fluxo de caixa para mim. Eu ponho minha mão na cabeça e o que eu faço? Mais nada. Está feito. Cumpri minhas metas. Então foi que o cargo de controlador interno caiu nas minhas mãos. Isso foi em março de 2019. Surgiu a oportunidade. E lógico que eu aceitei, né? A gente não vai negar. O cavalo não passa arriado 2 vezes. Tem que aceitar a oportunidade. E eu pensei em sair da zona de conforto. Estávamos cumprindo o que a lei pedia? Estávamos. Podia ser feito mais? Poderia. Então nós fomos fazer. Muito também por conta da minha experiência profissional de ser analista financeiro das empresas lá da região de Lagoa da Prata, eu sempre fazia nas empresas que eu trabalhava uma gestão do fluxo de caixa. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de informação. E eu trouxe os princípios do setor privado para dentro do setor público. E como é que a gente fez isso? Chamamos o gerente da Caixa até a Câmara e falamos para eles: olha, a gente quer mudar o investimento da Câmara. Traz para a gente uns 10 opções de investimento que existe, que a gente pode investir, que está permitido para o órgão público investir, para a gente conversar. Ele fez uma apresentação para a gente e nós optamos por esse tipo aqui, que é o FIC Premium, de longo prazo. Qual que é a diferença desse fundo para o outro? Aquela palavrinha resgate automático não existe mais. O que significa isso? Que agora eu vou ter que gerenciar meu caixa. Tirei da mão do gerente e passei para a minha mão. O que significa isso, em termos práticos? Se eu tenho R$1 milhão aplicado no FIC Premium, e aí eu não tenho nada na minha conta corrente normal, surgiu um boleto de R$1 para ser pago,
ele vai ser pago? Eu tenho 1 milhão na conta e corre o risco de eu não conseguir pagar um boleto de R$1. É risco para mim? Aonde há risco, há retorno. Se eu estou assumindo o risco de gerenciar o fluxo de caixa, significa que eu posso ganhar mais com esse fluxo de caixa gerenciado. E nós corremos o risco. Então aquela zona de conforto, agora eu estou certinho, acabou. Porque agora nós temos que gerenciar o nosso fluxo de caixa, porque é vergonhoso você ter 1 milhão na conta e não pagar um boleto de R$10. Como é que você vai explicar para o presidente da Câmara? Fala, mas não tem dinheiro? Tem. E por que não pagou? Ah, eu não vi. Não gerenciei meu caixa. Então a gente trouxe essa responsabilidade para o lado da gente. Aqui um exemplo. E como é que eu fiz para gerenciar o caixa? Primeira coisa que eu fiz, eu vi o pessoal de Belo Horizonte falando que montaram um sistema de gestão online e tudo mais. Não é a nossa realidade, infelizmente. A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. E como eu tinha uma experiência já trabalhando no setor financeiro das empresas, a mesma planilha que eu usava lá, eu trouxe para a Câmara, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês veem lá em cima que aqui é o 10º, mês a mês, ela controla automaticamente esse dinheiro que cai. Ela cai no sistema que a gente tem, um sistema instalado no computador, e a gente exporta para o Excel e usa essa ferramenta. Aqui eu tenho o rendimento mensal, a comparação de um ano com o outro, rendimento mês a mês do que foi aplicado. Aí temos o volume total no final. Nós temos também ali o valor médio aplicado mensalmente de 2019 e 2018, né? Eu faço comparações de um ano para outro para a gente poder ter embasamento. Nós temos a comparação aqui automática da rentabilidade do fundo, comparação de um mês a outro. Além dessa comparação mês a mês, tem uma projeção do meu fluxo de caixa, do meu rendimento, o orçado que eu realizar, aquilo que eu achei que eu ia ter de retorno e aquilo que eu tive efetivamente. Eu tenho minha gestão da despesa, eu tenho minha gestão aqui mês a mês das minhas despesas, comparação de um ano com o outro, a taxa de aumento de despesa de um ano para outro. Eu posso clicar aqui, automaticamente já muda o mês, ela já atualiza todas as análises automaticamente. Além disso, tem uma gestão também das minhas despesas, de uma forma gerencial. Se eu gasto 1 milhão no mês, quantos por cento eu gastei com folha, quantos por cento eu gastei com publicidade, com pessoal, enfim, todos os gastos ficam detalhados mês a mês, basta eu selecionar e a planilha já faz o cálculo automaticamente. Enfim, eu bolei a ferramenta, que é colocar os números da Câmara na palma da minha mão. Se eu não tenho números para gerenciar, não tem como gerenciar nada, concordo? Eu tenho que ter números na minha mão. E foi assim que eu juntei esses números. Eu sei que o tribunal já tem lá o portal transparência, mas isso aqui é uma forma gerencial para eu, controlador, conseguir enxergar onde estão os gargalos, onde estão as maiores despesas da Câmara, o que a gente está gastando a mais mês a mês. Perfeito, molamos a ferramenta. E aqui começa o planejamento do nosso fluxo de caixa. Como é que a gente poderia ter feito lá na Câmara? Vamos supor que o nosso 10º seja de R$300 mil todo mês. E a minha despesa seja de 150 mil. Quanto que me sobra todo mês? 150. O que poderia fazer? Pegar 150 mil, colocar no FIC Premium e deixar os outros 150 mil no FIC Prático, que tem automático. Estaria ótimo, não estaria? Ia render mais, eu poderia ficar com a mão na cabeça de novo, sossegado, que estaria cumprindo todas as metas. Só que eu fui além. O que nós fizemos lá? Um planejamento de caixa semanal. Toda sexta-feira eu sento com o tesoureiro e a gente fala, qual que é a nossa despesa para a próxima semana? É 50 mil? Então vai pegar 50 mil do FIC Premium e jogar para o FIC Prático. Chegou na próxima sexta-feira, quanto que é a próxima semana para pagar? 100 mil? Então tira 100 mil do FIC Premium e coloca no FIC Prático. Então o que consigo com isso? Deixar o dinheiro aplicado no fundo que rende mais o maior tempo possível. Entenderam a lógica? Quanto mais tempo ele fica lá, mais retorno ele me gera. E essa foi a gestão que nós fizemos. Aqui tem uma comparação de janeiro, fevereiro e março. E olha só, em janeiro, todas as primeiras semanas, a despesa não passa de 20 mil da Câmara. Então por que eu vou deixar 150 mil lá dentro? Deixo só 20 mil. Na segunda semana não passa de 15. Então quanto que eu vou deixar lá dentro? Só 15, que é o que eu preciso. É na terceira e na quarta semana que os gastos da Câmara surgem. Porque o que tem no final do mês? Salário dos servidores. E a maior despesa de praticamente todos os órgãos é o salário dos servidores. Então nós temos duas despesas no final do mês, no final das 2 semanas. Então eu faço essa gestão. Eu só deixo o suficiente para pagar até daqui a 7 dias. E faço controle semanalmente. E olha que interessante. Essa aqui é uma projeção que eu tinha feito. Se aquele planejamento semanal funcionar, e se a Caixa me entregar a rentabilidade que ela prometeu,
Quanto que seria nosso rendimento acumulado no ano de 2019? Mais de 40 mil reais. Quanto que foi em 2018? 4 mil reais. É bacana o número? Sair de 4 mil para 40 mil, simplesmente por gestão, é muito interessante. E olha a comparação de um ano para outro. Esse aqui é o valor médio aplicado em milhões de reais. Perceba que em 2019 nós não fizemos devolução para a prefeitura até outubro. Foi acumulando. Por quê? Decisão da presidente da Câmara. A gente não entra no mérito por que vai ficar lá. Mas se o dinheiro vai ficar com a gente, ele vai ser bem gerenciado. Se tiver, enquanto ele estiver na minha mão, ele vai ser bem gerenciado. Então nós só devolvemos para a prefeitura lá em novembro e em dezembro. Fizemos devolução. O resto nós mantemos com a gente. Esse aqui é o retorno médio mensal. E olha a diferença de 2018 para 2019. O laranjinha está quase sumindo. E o 2019, que é o azulzinho, está lá em cima. A diferença mensalmente foi gritante. E você pode falar assim, Maicon, mas peraí. Você está sendo muito esperto. O outro presidente devolvia o recurso quase que a cada 3 meses. Vocês seguraram quase que um ano. Aí você vai conseguir 40 mil mesmo, está fácil. Mantendo dinheiro com vocês é fácil gerenciar isso. Por isso eu gosto de usar sempre como critério a rentabilidade. O que é rentabilidade? Raciocine comigo. Quanto que é R$1 em R$100? Quantos por cento? 1%. Quanto que é 1 milhão em 100 milhões? Quantos por cento? Então concorda que se alguém pega R$100 e investe e ganha R$1, e alguém que pega 100 milhões e investe e ganha 1 milhão, ambos tiveram o mesmo desempenho de rentabilidade? Equiparamos. Olha a rentabilidade comparada de 2019 e 2018. O azulzinho em 2019 e o laranjinho em 2018. Então não foi o valor, o montante que estava no nosso saldo que fez diferença. A diferença foi no quê? Na rentabilidade. Foi a forma de ser feito. Não foi o dinheiro em si, foi a forma de aplicar esse dinheiro. A diferença foi muito grande. Se eu não me engano, eu tinha dados ali, mas se eu não me engano, 2018 deu 0,10% de média, enquanto 2019 deu 0,5%. Então foram 500% a mais do que foi 2018. E olha interessante aqui, nós tivemos feito uma projeção de chegar com um rendimento de 41 mil reais. Essa era a nossa projeção. Nós chegamos a 33 mil. Então eu errei, né? Projetei 40, chegou a 30. Mas esquecemos que na minha projeção não tinha feito o cálculo da devolução do recurso ao executivo. No meu planejamento, o dinheiro ia ficar com a gente até dezembro. Mas optou-se por devolver R$1 milhão em outubro. Então isso fez que a rentabilidade fosse cortada. A expectativa foi cortada. Mas olha o comportamento aqui, ó. Essa linha azul, essa primeira aqui, é a linha do orçamento, da projeção. A linha escura é da realidade. Percebe que a realidade estava sempre maior do que a projeção? Consegue ver ali? Estava sempre um pouco acima do que estava acontecendo de fato do que a gente tinha previsto. E vou explicar para vocês por que está acontecendo essa diferença. Aqui está, ó, 2019 teve 33 mil, 2018 a rentabilidade foi de 4.900. Essa foi a diferença real do que aconteceu. A diferença foi de 576%. Bacana? Satisfatória a diferença, né? Agora olha que interessante. Eu fiz essa mesma comparação, eu fiz agora um orçamento se a gente tivesse considerado que fosse devolvido para o executivo R$1 milhão em outubro. Eu adaptei o planejamento ao que aconteceu de fato. Se nós tivéssemos o projetado para isso, seria ter uma rentabilidade de R$28 mil. Se eu tivesse já planejado devolver o dinheiro em outubro. Quanto que deu de verdade? 33 mil. Diferença de uns 5 mil reais. Sabe o que é esses 5 mil reais? A gestão semanal do fluxo de caixa. Só o simples fato de a gente deixar o dinheiro rendendo mais do que uma semana na conta, gerou 5 mil reais a mais ao longo do ano todo. Isso aqui foi ganho simples de gestão. Agora você põe o seguinte, Mike, são 5 mil reais. É muito pouco dinheiro. Mas é porque é a nossa realidade. É 5 mil sobre o que nós aplicamos. E as câmaras que têm 10 milhões, 20 milhões e 30 milhões? Esses 5 mil vira quanto? 100, 150, 200, 300 mil reais. Então assim, a ideia é o princípio. É pegar esse princípio que nós aplicamos lá e colocar na realidade de vocês. Cada um sabe o orçamento que tem, sabe a despesa que tem, sabe onde o calo aperta, onde o calo solta. Então é pegar esses princípios e aplicar na realidade de vocês. Nós lá conseguimos 5.
Belo Horizonte vai conseguir 50 milhões. Enfim, cada um na sua realidade. O importante é cada um contribuir para que todo o estado de Minas possa crescer financeiramente. Só que a comparação, com a gestão de caixa, chegamos a 33 mil. Sem a gestão de caixa, chegaríamos a 28 mil. Então, um ganho aí de 17%. Foi como eu falei, 17% sobre o nosso capital deu 5 mil. 17% sobre 10 milhões é 1 milhão e 700. É muita coisa. E já encerrando, só para a gente bater esse papo, eu gosto sempre dessa... Eu não sei se essa frase é do Einstein, mas todo mundo dá o crédito para ele, eu vou dar também. Ele fala o seguinte: não há maior sinal de loucura do que fazer uma coisa repetidamente e esperar cada vez um resultado diferente. Se eu quero trazer uma gestão eficiente para a minha Câmara, para a minha prefeitura, para o meu órgão, e vou repetir os mesmos passos que os gestores anteriores a mim fizeram, eu vou chegar num resultado diferente? Impossível, é loucura. Nós temos que contribuir, seja pequena, uma forma bem singela ou uma forma bem grande. No nosso caso que foi bem singela, uma gestão de caixa, uma coisa muito simples que nós fizemos, já gerou um impacto grande no nosso orçamento. Então, a ideia é essa, que vocês possam pegar essas ideias, aplicar na realidade de vocês, e assim a gente possa contribuir para o nosso estado de Minas Gerais voltar a crescer verdadeiramente. Ok? Obrigado. Esse aqui são os meus contatos. Quem quiser trocar uma ideia, conversar comigo, tirar ideias do que foi feito, se quiser a planilha que eu fiz para a Câmara de Lagoa da Prata, para vocês colocar na Câmara de vocês, vai estar disponível também. Só solicitar por e-mail lá que a gente está à disposição. Certinho?